Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição, do terceiro período, do curso de Direito da PUC Minas Cerro. Vamos hoje retomar a nossa discussão sobre hermenêutica constitucional, revendo, na verdade, a teoria jurídica de Robert Alex, já que na última aula nós rediscutimos, na verdade, revisamos, a perspectiva teórica de Ronald Dworkin. Voltar a Alex é importante exatamente pela possível semelhança que exista entre o autor alemão, Robert Alex, e o autor norte-americano, Ronald Dworkin. Mas como nós já vimos, essas semelhanças elas são meramente aparentes. Embora Alex fale também da distinção entre regras e princípios, na verdade a perspectiva alexiana é bastante diferente em relação à perspectiva de Ronald Dworkin. Isso porque Alex vai entender os princípios, como nós já vimos, como comandos que estão em conflito, estão em colisão, cuja colisão deve ser resolvida por meio de uma ponderação por aquilo que Alex vai chamar de regra máxima ou postulado da proporcionalidade, de modo que os princípios estão sempre em colisão e essa colisão deve ser resolvida por meio da ponderação entre princípios. E essa ponderação vai se dar por via da aplicação da regra máxima ou postulado da proporcionalidade. Também uma outra grande diferença entre Alex e Dworkin é que Alex não acredita na ideia de resposta correta e, portanto, a proporcionalidade serviria apenas para a redução da discricionariedade em termos racionais, para um controle racional da discricionariedade. E nesse sentido, a aplicação da regra deve ser feita com muito cuidado, com muita cautela, seguindo-se os passos estabelecidos pelo autor alemão. Então, o primeiro momento da aplicação da proporcionalidade se dá pela ideia de adequação. Aplica-se, então, a ideia de adequação, que é saber se as medidas adotadas e se existe uma correlação entre meios e fins, entre as medidas e os objetivos que se querem atingir. É a ideia de razoabilidade, de racionalidade da medida. Passando nesse teste, segue-se então para a necessidade, ou seja, se essas medidas em que há essa relação entre meios afins, se os meios são os menos gravosos para a obtenção daquelas finalidades. E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, que vai significar a tentativa de aplicar no maior grau os dois princípios em conflito, de modo a aplicá-los no seu grau ótimo, como exige a ideia de ponderação. Após essa ponderação, Alex exige que os juízes criem a chamada regra de direito fundamental atribuída, ou seja, que eles estabeleçam a regra para solucionar o caso, aplicando a regra por subsunção ao caso, o que no Brasil não é feito, o que torna então a aplicação da proporcionalidade no Brasil muito pior do que ela é colocada na Alemanha. Existem uma série de problemas na aplicação da proporcionalidade, uma série de críticas que também nós já vimos no semestre passado. Então, na medida em que os princípios são aplicados na medida do possível no seu maior grau, eu crio uma aplicação não rigorosa do direito, de modo a esconder a subjetividade dos próprios intérpretes, dos próprios aplicadores, abrindo espaços muito amplos de discricionariedade, na medida em que, inclusive, no Brasil, não se aplica, não se cria a regra de direito fundamental atribuída. Então, nesse sentido, a proporcionalidade abre espaço para a arbitrariedade na aplicação do direito. E o problema aqui não está nem em considerar os princípios como valores, mas em considerar que esses valores estão em colisão. Então, fazendo uma brincadeira, a partir da perspectiva de Dworkin, nós podemos dizer que se Dworkin é um filósofo ouriço, Alex seria um filósofo raposa,
né, porque entende que que os princípios estão em conflito, né, e que não é possível harmonizar esses princípios de modo a se ter uma perspectiva coerente e íntegra do ordenamento jurídico, né? Então se cria com a proporcionalidade, sob uma suposta racionalidade, né, se cria aí uma perspectiva de profunda subjetividade, de profunda irracionalidade na tomada das decisões, né? Quanto mais no Brasil, em que não há nem mesmo a construção da regra de direito fundamental atribuída, que serve na lógica da teoria dos princípios de Alex para reduzir ainda mais o espaço de discricionariedade do aplicador, né? Então, esses são os problemas da aplicação da proporcionalidade, né? Com isso, nós fizemos uma rápida revisão da perspectiva de Alex, né? Uma perspectiva que tem bastante aplicação no Brasil, mas uma aplicação sem muito rigor, inclusive porque alguns juízes, né, já chegaram até mesmo a ponderar regras, a aplicar a proporcionalidade quanto a regras, algo impensável para a teoria de Robert Alex. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui e aí nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!